Olá, alunos! Então, daremos continuidade hoje ao módulo D, que estávamos falando na aula anterior sobre os estágios do Alzheimer, que é o estágio 1, 2, 3 e 4, e eu havia falado para vocês sobre a importância da alimentação dos idosos, que vocês como cuidadores têm que se atentar muito a isso, e eu vou explicar o porquê vocês têm que se atentar a isso, porque isso é um fator de risco para esse idoso com Alzheimer, Então, o que acontece, pessoal? É importante se atentar durante o processo de alimentação do paciente, na mastigação, na deglutição, tosse nos momentos das refeições e engasgamentos frequentes. Por quê? O que acontece, pessoal? Um paciente, que ele começa com o seu grau demencial de Alzheimer, que ele já está no grau 2, ele começa já não conseguir se alimentar mais. Esse não conseguir se alimentar mais significa o quê? Todas as vezes, quando vocês forem dar alimentação para esse idoso já vai começar a fazer recusa dessa alimentação. Por que esse idoso vai começar a fazer recusa dessa alimentação? Por quê? Ele vai começar a ter problemas na mastigação, depois na deglutição, e depois ele vai começar a apresentar períodos de tosse nos momentos das refeições. Todos os momentos das refeições, principalmente, refeições que são mais sólidas, almoço, ou um pão, um exemplo, ele começa naqueles picos de tosse. E não pensem vocês, não, que são só alimentos. O que é mais prejudicial para um paciente que tem Alzheimer é quando você vai dar medicação. Até isso vocês têm que ficarem atentos como cuidadores, já sabendo o que pode levar ao Alzheimer. Então, quando vocês forem dar as medicações, dá aquele pouco de água e já começa a engasgar, tossir. Então, isso tem que ser observado, porque muitas das vezes isso não é observado pela família. Se a família não tem um cuidador que é qualificado para poder cuidar desse idoso. Então, a família pega, insiste, é normal, é da idade, é da doença. Ah, tá, é da doença, mas o que eu vou provocar nesse idoso se eu continuar, me comportando dessa maneira? Aí contrata vocês como cuidadores, que são experientes. Aí todas as vezes vocês vão lá no momento das refeições, ele engasga. Ele tosse, aquela tosse que não é aquele engasgamento, que é aquele engasgamento, aquela tosse sim, repetitiva, chata. E o que faz ele desistir da alimentação? Ele simplesmente não quer comer. Quando é um familiar ainda, que tem amor, carinho, com seu pai, com a sua mãe, coloca o idoso para se alimentar, num âmbito lá que está toda a família. Agora, quando é uma família que vocês vão se deparar muito, uma família que simplesmente exclui esse idoso, vai ser levado uma bandeja lá para o quarto desse idoso, e esse idoso, na hora da refeição, vocês estão lá olhando, atentos, vocês vão perceber isso, E eu sempre falo, nunca deixe o idoso se alimentar sozinho, sempre estejam acompanhados, E eu acho que é importante também vocês estarem, na hora das refeições, vocês comer junto com esse idoso, estarem, se alimentando junto com esse idoso, porque essa interação, se não é possível com os familiares, a interação de vocês, cuidadores, com o idoso, faz com que esse idoso se sinta melhor, se sinta bem, se sinta amparado durante as refeições. Então, cabe em vocês, opa, ele está começando a engasgar, o que vocês, como cuidadores, irão fazer? Vocês irão avisar a família que está acontecendo todos os períodos que ele está se alimentando, ele está apresentando
tosse, ele está apresentando engasgamentos, ou até mesmo depois das refeições, né, passando um pouco, mesmo que ele não apresente tosse, engasgamento, ele começa com uma secreção, ele fica secretivo. Aquela secreção quer dizer que a comida não foi para o lugar certo, a comida foi se alojar onde? No pulmão do paciente, no pulmão do idoso. E o que acontece, gente? Eu falo que o maior número, né, de internações hospitalares é devido, sabe o quê? A alimentação de forma incorreta dos idosos que têm Alzheimer. Por quê? Porque muitas das vezes a família ela reluta até o final. Ela não aceita a fazer um outro tipo de alimentação para esse idoso. Porque o ideal seria, não, uma tentativa, a primeira tentativa eu vou fazer. Então, uma alimentação que seja mais adequada, né? Um legume, seja o que for, que seja amassado, né? Um caldinho de feijão que coloque ali, ou até mesmo, né? Uma sopinha mais espessa, não sopa líquida, porque o líquido é muito perigoso para um paciente que está num grau demenciado de Alzheimer, que não faz o uso de nenhum tipo de sono. Aí a família insiste, o paciente vai para o hospital, aí vai lá ver no raio-x, tá o quê? Pneumonia associada ao quê? A comida que está lá alojada no pulmão. Aí só depois de várias internações é que essa família realmente vai ter a consciência que esse idoso não pode mais de forma alguma se alimentar por via oral. Ele não tenha mais a capacidade de raciocínio, de cognição, que eu preciso mastigar a comida, que eu preciso engolir a comida. E eu falo que acontece também uma deficiência, porque tudo vai atrofiando. Que nós temos, né, uma válvulazinha, que quando a gente come a comida, essa válvula ela é fechada. Quando a gente está deglutindo, mastigando, essa válvula se abre e o alimento vai para o estômago. Agora, quando o idoso está com essa certa dificuldade, essa válvula ela não fica fechada mais. Essa válvula ela fica aberta. Ele perde a capacidade, aí o alimento um pouco desce para o estômago, mas desce um restinho para o pulmão. É onde acontece o que chamamos, que eu vou explicar mais na frente, de broncoaspiração. É quando o alimento vai parar no pulmão do idoso. Então, vocês têm que, como cuidadores de idosos, ficarem atentos a isso. Como profissionais qualificados, estarem atentos a isso, tentar ter uma conversa com a família para mudar, né, para levar um geriatra, para levar esse idoso novamente numa nutricionista, explicar toda a situação, porque a família ela não quer de jeito nenhum que seja passada uma sonda nasointeral no pai ou na mãe, porque aquilo, tipo, para eles chegou no fim da vida. Mas e a qualidade de vida? Esse idoso está tendo uma qualidade de vida? Aonde vai acontecer inúmeras coisas com esses idosos, pneumonia associada, né, a essa má alimentação. Esse idoso vai ficar desnutrido, porque todas as horas das refeições ele não consegue mais de forma suficiente, né? O estado nutricional dele fica comprometido, ele não consegue mais se alimentar. Então, tudo isso, vou então substituir por uma fruta. Ok, substitui por uma fruta, mas ainda assim essa fruta ele começa a apresentar tosse e mesmo que ele conseguiu digerir toda essa alimentação, foi lá para o pulmão e passa uma semana depois, tá ele aonde? No pronto atendimento com pneumonia associada a uma alimentação de forma errada. Então, gente, os pacientes com Alzheimer, devido ao engasgamento frequente, eles passam, devido à indicação médica e da nutricionista, a ter que utilizar uma sonda para se alimentarem, devido à broncoaspiração dos alimentos. Então, o que é essa broncoaspiração, pessoal? A broncoaspiração é quando a comida vai para o pulmão, né? Dificuldade para engolir a água é o primeiro indicativo de um
quadro de broncoaspiração de repetição. Vocês viram aí no slide que eu coloquei até em negrito a palavra broncoaspiração. Então, é igual eu falei para vocês, a água é o principal fator, porque muitas das vezes são alimentos mais sólidos, são alimentos mais compactos que dificultam a sua broncoaspiração. Não, gente, a água, porque vocês, quando a gente ingere a água, ela já vai direto, ela nem passa pelo processo da mastigação, da deglutição, ela passa, mas ela já passa na boca e já vai para o lugarzinho errado lá, que é o pulmão, e vai ocasionar o quê? A pneumonia associada à má alimentação de forma errada. Aí eu coloquei uma fotinha aí para vocês, gente, para vocês verem, a comida, quando ela está no lugar certo e quando ela está no lugar correto. As duas vias que nós temos. É isso que acontece com os idosos em estágio de Alzheimer já grau 2, grau 1, pode até ser que aconteça já no grau 1, mas geralmente no grau 2, no grau 3. Acontece isso aí. A comida, ela, como vocês estão vendo na foto, um percurso é o correto, que vai para o estômago, o outro é o percurso que ele não vai para o estômago, ele vai para o pulmão. Então, tem uma fotinha aí bem explicativa, da forma que acontece essa broncoaspiração. E aí eu coloquei uma outra fotinha aí para vocês verem também, que é o quê? Um pulmão inflamado. O que é esse pulmão inflamado? Por que eu coloquei essa foto desse pulmão inflamado? É o que acontece. Talvez não vai acontecer imediatamente, ele vai apresentar esses períodos de tosse, engasgamento, vai continuar, conseguindo deglutir, mas aquela hora, das refeições se torna uma tortura para ele, um momento de prazer, que é o nosso momento de prazer quando estamos comendo, para o idoso torna-se um momento de tortura, essa é a palavra. Aí, esse idoso vai se alimentando de forma errada, tossindo durante as refeições, mas consegue, o prato está lá vazio. Mas aí depois, como a foto anterior que eu mostrei para vocês, a comida está indo lá para o lugarzinho errado, para o pulmão. E vai acontecer o quê? Igual essa foto desse pulmão, uma inflamação. Essa inflamação aí está cheia de quê? De restos de alimentos. E é dessa inflamação que o idoso vai ter uma pneumonia. Pensa comigo, esse idoso, ele já está no grau de Alzheimer, ele já está com bastante comprometimento, fisiológico do corpo dele, porque ele só está avançando nas etapas do Alzheimer. Então, o que vai acontecer? Imagina, toda hora ele ter uma pneumonia, a cada 1 mês, a cada 2 meses, isso vai debilitando esse idoso, ele vai entrar para uma UTI, e vai entrar no processo de quê? De uma ventilação mecânica, gente. É muito sério isso, é muito grave. Então, aí ele consegue sair da ventilação mecânica, aí piora o quadro dele. Aí ele já vai ficar com o quê? Com uma traqueostomia, que ele não vai conseguir mais sair dessa traqueostomia. Então, tudo isso poderia ter sido evitado se esse idoso, se essa família, tivesse agido de uma forma correta, de uma forma certa. Então, vocês como cuidadores têm que ter o conhecimento agora de que eu aprendi sobre o Alzheimer, sobre os estágios da doença, sobre que uma alimentação de forma errada pode causar nesse idoso. Então, eu vou alertar a família, falo 1 vez, falo 2 vezes, até que a família, com jeitinho, eu sempre falo, mas, para poder levar esse idoso no médico, acompanhamento com geriatra, para passar no nutricionista, para quê? Para ser feito uso de tanto aquilo que a família não quer, da sonda nasointeral. Mas vai ser para o bem desse idoso, porque esse idoso vai ficar lá no cantinho dele, na cama dele, se ele já está totalmente acamado, mas ele não vai ficar indo em internações, causando também sofrimento para a família, se é uma família que realmente cuida do seu pai, da sua mãe, porque muitas famílias abandonam na mão de vocês, cuidadores, então vocês passam a ser
a família desses idosos, né? Então, um monte de coisa pode ser evitado, mas tudo devido ao quê? À orientação.